Claro, vamos nessa. A gente pode começar dando um pulinho no século XIX e depois caminhar até o XX. No século XIX, por exemplo, a gente tem nomes como Hegel, que com sua dialética influenciou muita gente, e também Marx, que trouxe uma leitura filosófica e econômica que mudou o pensamento social. Já entrando no século XX, a gente vai encontrar figuras como Heidegger, que mergulhou fundo na questão do ser, e também filósofos analíticos como Wittgenstein, que revolucionaram a filosofia da linguagem. Ou seja, tem bastante chão pra gente cobrir, mas vamos passeando por essas ideias e esses pensadores com calma. Com certeza, vamos começar por ele. William Dilthey é um nome super interessante nesse contexto, porque ele viveu ali na virada do século XIX para o XX, e ficou conhecido por desenvolver uma filosofia das ciências humanas. Ele estava preocupado em entender como a gente compreende a experiência humana a partir do ponto de vista histórico e cultural, não só científico. Ele é lembrado por defender que as ciências do espírito, ou seja, ciências humanas e históricas, têm métodos próprios, diferentes das ciências naturais. Então, falando do Dilthey, a gente entra num terreno onde a história, a psicologia, a filosofia da vida e a hermenêutica começam a se cruzar. E ele é um ótimo ponto de partida para pensar essa transição entre os séculos. Na verdade, o Dilthey meio que faz um pouco das duas coisas. Ele está bem nesse cruzamento entre filosofia e sociologia, mas sempre com um pé muito firme na filosofia. Ele queria entender as ciências humanas filosoficamente, mas ao mesmo tempo ele olhava para a vida humana de uma forma bem concreta, o que acaba tendo uma pegada quase sociológica. Em outras palavras, ele não está fazendo sociologia no sentido moderno, mas está sim abrindo caminho para um entendimento das ciências humanas que leva em conta a história, a cultura e a interpretação do sentido que as pessoas dão às suas próprias vidas. E nisso ele acaba influenciando tanto filósofos quanto sociólogos depois dele. Com certeza sim. O Dilthey leva a hermenêutica bastante a sério, porque para ele compreender a religião, e na verdade compreender qualquer fenômeno humano complexo, passa por interpretar os significados, os símbolos, os textos e os contextos históricos em que essas crenças surgem. Então ele usa sim uma abordagem hermenêutica para tentar entender a religião como parte da experiência humana, cheia de camadas de interpretação. E isso coloca o Dilthey também como um precursor de uma tradição de leitura interpretativa que depois vai ser muito importante no estudo da religião. Claro, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Hermann Cohen. Ele é uma figura bem importante da chamada Escola de Marburgo, que é uma vertente do neocantismo no final do século XIX e início do século XX. O Cohen era um filósofo judeu-alemão, e ele se dedicou a reinterpretar Kant, colocando um foco muito grande na razão e na ética. O interessante no Cohen é que ele via a ética como algo central para a filosofia, e ele também tinha um interesse grande em questões de filosofia da religião, especialmente em como a tradição ética judaica dialogava com esses princípios racionais. Então, ao falar do Cohen, a gente está falando de um filósofo que ajuda a moldar a filosofia do século XX, trazendo essa herança kantiana reinterpretada e uma preocupação ética bem forte. O Cohen tinha uma visão bem interessante da religião dentro do quadro filosófico dele. Ele via a religião, especialmente a tradição ética do judaísmo, como uma fonte de valores éticos universais que podiam dialogar com a razão filosófica. Então ele não via a religião como algo irracional ou separado da filosofia, mas como algo que podia complementar a reflexão filosófica sobre a ética. Em outras palavras, para o Hermann Cohen, a religião oferecia um arcabouço de ideias morais que podiam ser reinterpretadas de forma racional. Ele via a religião e a filosofia trabalhando juntas, especialmente no campo da ética, para construir uma visão de mundo mais humana e mais justa. Combinado, vamos falar do Edmund Husserl. Ele é uma figura central quando a gente pensa no surgimento da fenomenologia, que é uma corrente filosófica que teve um impacto enorme no século XX. Husserl estava interessado em voltar às coisas mesmas, ou seja, ele queria entender a essência da experiência consciente, olhando para como as coisas aparecem na nossa consciência de maneira direta. Então Husserl coloca a fenomenologia como um método filosófico para descrever essas estruturas da experiência, e isso influenciou uma série de outros pensadores. Ele é um daqueles nomes que meio que redefine o que a filosofia pode fazer ao longo do século XX, abrindo caminho para gente como Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty e tantos outros. Exatamente, você pegou um ponto muito importante. O que o Husserl propôs com a fenomenologia foi realmente uma espécie de virada de chave na filosofia. Ele estava saindo daquele terreno mais puramente metafísico e tentando trazer a filosofia para um campo de análise mais direto da experiência vivida. Em outras palavras, em vez de ficar só especulando sobre a natureza última da realidade de uma forma abstrata, ele quis voltar a olhar para a consciência e para como as coisas aparecem para nós. Isso fez sim uma grande guinada, porque abriu um caminho para a filosofia do século XX explorar temas ligados à subjetividade, à percepção, ao tempo vivido e a toda essa dimensão da experiência humana que muitas vezes ficava meio de lado antes. Então, com certeza, a fenomenologia do Husserl é vista como um divisor de águas nesse sentido. Vamos nessa! Henri Bergson é uma figura super fascinante e um pouco diferente do que a gente costuma ver na filosofia mais tradicional. Ele estava ativo ali no final do século XIX e começo do século XX, e ele trouxe uma abordagem bem original ao pensar sobre o tempo, a consciência e a vida.
O Bergson é famoso por desenvolver a ideia de duração, que é uma noção de tempo vivido de forma contínua e qualitativa, em contraste com o tempo mecânico e fragmentado. Ele acreditava que a intuição era um meio de acessar a essência das coisas, e isso influenciou muita gente na filosofia e até nas artes. Então, quando a gente fala do Bergson, a gente está falando de um filósofo que trouxe uma perspectiva muito viva e dinâmica para a compreensão da realidade, destacando a importância do tempo, da mudança e da intuição da nossa experiência. De certa forma, sim. A gente pode dizer que o Bergson tem um toque meio místico no jeito de filosofar. Ele não era místico no sentido tradicional, claro, mas essa ênfase nele na intuição, na experiência direta do tempo vivido, e na ideia de que existe uma espécie de fluxo vital, my love vital, dá mesmo um ar mais intuitivo e quase espiritual para o pensamento dele. Então, não é errado dizer que existe esse sabor mais místico no Bergson, especialmente quando a gente compara com filosofias mais racionais e analíticas. Ele realmente traz uma dimensão mais fluida, quase que uma celebração da vida e da experiência intuitiva, que para muita gente tem mesmo um toque místico. Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Tem sim um certo paralelo, mas também tem diferenças importantes. O Agostinho, lá atrás, já tinha essa ideia de que o tempo é algo vivido dentro da consciência, que passado, presente e futuro são dimensões internas da nossa percepção e não algo que existe de forma totalmente objetiva fora de nós. O Bergson não está exatamente seguindo a linha de Agostinho, mas ele também trata o tempo como algo que a gente vivencia de uma maneira muito pessoal, qualitativa e contínua. Então dá para dizer que existe uma certa afinidade, no sentido de que ambos estão olhando para o tempo como algo vivido internamente e não só como uma medida externa. Mas ao mesmo tempo, o Bergson está mais focado na intuição e na fluidez da experiência, enquanto Agostinho tem um contexto teológico bem forte. Então eles se tocam, mas cada um segue o seu caminho. Isso, é mais ou menos por aí. Quando a gente fala de uma filosofia da intuição, especialmente no caso do Bergson, a ideia é que a intuição é uma forma de conhecimento direto e imediato, que vai além do raciocínio lógico e analítico. Ou seja, não é aquela coisa de você demorar muito tempo analisando pedacinho por pedacinho, mas sim de captar a essência de algo de uma maneira mais fluida e integral. Para o Bergson, a intuição é esse tipo de compreensão que nos coloca em contato direto com o fluxo da vida e com a duração do tempo, de um jeito que o pensamento puramente racional teria dificuldade de alcançar. Então não é só uma rapidez, mas sim uma maneira de aprender a realidade de forma mais imediata e intuitiva. Claro, então vamos dar um pulinho no Maurice Blondel. Ele é um filósofo francês que esteve ativo ali no final do século XIX e começo do XX, e ele é conhecido por tentar integrar a filosofia com questões religiosas e existenciais. O Blondel é famoso principalmente pelo seu livro Ação, em que ele argumenta que a ação humana tem uma dimensão filosófica profunda e que a gente só entende realmente o ser humano quando olha para o que ele faz, para suas escolhas e para a intencionalidade por trás dessas ações. Ele também tem uma pegada que mistura um pouco de filosofia e teologia, tentando mostrar que a vida humana tem uma abertura para algo maior, algo transcendente. Então ele acaba sendo uma ponte entre uma filosofia mais existencial e uma reflexão religiosa, trazendo essa dimensão da ação e do sentido para o centro do palco. Com certeza, é sim. A experiência religiosa é uma peça bem central no pensamento do Blondel. Ele acreditava que, no fundo, as ações humanas revelam uma busca por um sentido mais profundo, e isso inclui uma abertura para o transcendente. Então, para ele, a dimensão religiosa não é algo separado da filosofia, mas algo que está entrelaçado com essa reflexão sobre o sentido da vida e a vida humana. Ou seja, ele via a experiência religiosa como um aspecto fundamental da existência humana e achava que a filosofia não podia ignorar isso. Em resumo, para o Blondel, essa dimensão religiosa é realmente importante para entender a nossa busca por significado. Claro, vamos então falar um pouco do Max Weber. Ele é uma figura super importante, especialmente no campo da sociologia, mas que também tem um diálogo bem forte com a filosofia. Weber, que viveu ali entre o final do século XIX e início do XX, ficou conhecido por suas análises sobre a ética do protestantismo e o espírito do capitalismo, além de muitos outros temas. Ele tinha um olhar muito atento para a forma como as ideias e crenças influenciam as estruturas sociais e como a racionalização e a burocratização foram transformando a sociedade moderna. Então, embora ele seja mais lembrado como um dos pais da sociologia, ele também traz reflexões filosóficas sobre a modernidade, a ética, a religião e a racionalidade. Então, quando a gente fala do Weber, a gente está olhando para um pensador que ajuda a entender como as grandes ideias e valores moldam a sociedade e a vida moderna. De certo modo, a ética religiosa é um tema bem importante na obra do Weber, mas não é o único foco. Ele ficou realmente conhecido por estudar a relação entre a ética protestante e o surgimento do capitalismo moderno, mostrando como certas crenças religiosas influenciaram valores de trabalho, disciplina e racionalidade econômica. Mas o Weber é muito mais amplo do que isso. Ele também estudou a burocracia, o processo de racionalização, o desencantamento do mundo e como a modernidade foi se estruturando. Então a ética religiosa é uma parte importante do trabalho dele, mas o foco principal do Weber é mais amplo. Ele está interessado em entender como ideias, valores e estruturas sociais se entrelaçam para moldar a vida moderna de uma forma mais geral. Exatamente, ele aborda assim. A racionalidade moderna é um dos grandes temas do Weber. Ele estava muito interessado em entender como a sociedade moderna foi se tornando cada vez mais racionalizada, mais burocrática, e como isso afeta a nossa vida.
Para ele, a racionalidade moderna não era só uma coisa positiva. Ela também tinha o seu lado problemático, como o desencantamento do mundo e a tendência de transformar tudo em processos racionais e burocráticos que às vezes podem deixar a vida um pouco fria. Então sim, a análise da racionalidade moderna é um ponto central na obra dele, e ele usa isso para explicar muita coisa sobre como o mundo moderno ele estruturou. Claro, vamos lá. A ideia de desencantamento do mundo, do Weber, é justamente essa noção de que com a modernidade e com o avanço da racionalização, a gente foi perdendo aquele senso de que o mundo tá cheio de mistério, de magia, de uma presença constante do sagrado. Ou seja, o mundo vai ficando mais desencantado, mais explicado por leis racionais, científicas e burocráticas e menos permeado por aquele senso de mistério ou de presença divina. Isso não significa necessariamente que o sentimento religioso desaparece, mas ele muda de forma. Fica menos integrado ao cotidiano, de um jeito mágico, e mais uma questão pessoal, ou algo separado da esfera pública. Então o Weber está descrevendo essa transição de um mundo onde o sagrado estava em toda parte, para um mundo onde tudo é cada vez mais explicado pela razão, o que dá essa sensação de esfriamento do encantamento do mundo. Claro, vamos lá. Miguel de Unamuno é uma figura muito interessante dentro da filosofia e da literatura espanhola. Ele viveu no final do século XIX e começo do século XX, e é conhecido por suas reflexões profundamente existenciais e por sua preocupação com os dilemas humanos, especialmente a relação entre fé e razão, imortalidade e o sentido da vida. Unamuno era um dos expoentes do chamado existencialismo espanhol, e ele colocava muita ênfase no conflito entre a busca por um sentido eterno e a realidade da finitude humana. Ele falava muito da agonia de viver essa tensão entre o desejo de imortalidade e a consciência da morte. Então Unamuno traz uma perspectiva muito pessoal, emocional e humana para a filosofia, quase como se ele tivesse sempre um diálogo entre a razão e a fé, entre a vida e a morte, tentando encontrar um caminho que fizesse sentido para o coração humano. Sim, dá para dizer que existe uma certa afinidade entre Unamuno e Kierkegaard. Os dois estão mergulhados em questões existenciais profundas, especialmente esse conflito entre a fé e a razão, e ambos têm um olhar muito voltado para a condição humana individual, com todas as suas angústias e dilemas. O Kierkegaard, claro, é considerado um dos pares do existencialismo. Ele dava muito com a ideia do salto de fé e da subjetividade da fé cristã. O Unamuno, por sua vez, está lidando com dilemas semelhantes, mas no contexto da cultura espanhola e com um toque bem pessoal, quase literário. Então, sim, eles são como almas filosóficas afins, cada um no seu contexto, mas ambos explorando essas tensões existenciais e espirituais. Claro, então vamos falar um pouquinho sobre Ernst Troeltsch. Ele foi um filósofo e teólogo alemão que viveu ali entre o final do século XIX e o início do século XX, e é conhecido por suas reflexões sobre a sociologia da religião, a história do cristianismo e a relação entre a modernidade e a religião. O Troeltsch tinha uma abordagem bem histórica e sociológica, tentando entender como as tradições religiosas se transformam ao longo do tempo e como elas se adaptam ao Ender e tensão com o mundo moderno. Ele estava interessado em como o cristianismo, por exemplo, lidava com as demandas de uma sociedade cada vez mais plural e secular. Então, em resumo, o Troeltsch é uma ponte entre a teologia, a filosofia e a sociologia, sempre olhando para como a religião e a modernidade conversam e se transformam mutuamente. Com certeza, sim. O Troeltsch escreveu obras bem importantes em que ele analisa a história do cristianismo e a religião de uma perspectiva histórica e sociológica. Uma das obras mais conhecidas dele é a Doutrina Social das Igrejas Cristãs, em que ele explora como o pensamento cristão se desenvolve ao longo dos séculos e como ele se relaciona com diferentes contextos sociais e culturais. Nessa e em outras obras, ele realmente faz uma análise bem detalhada de como o cristianismo se adapta e muda ao longo do tempo. Então, se você está interessado nessa perspectiva histórica da religião, o Troeltsch é realmente uma referência bem relevante. Isso mesmo, você pegou bem o contexto. O Troeltsch está escrevendo no período que a gente chama de Belle Époque, ali no final do século XIX e começo do século XX, e ele está bem inserido nesse universo do cristianismo protestante alemão. É um momento que a Europa está passando por muitas transformações culturais, sociais e intelectuais, e ele está tentando entender como a religião se encaixa nisso tudo. Então sim, o contexto dele é bem esse. Um ambiente alemão, protestante, de virada de século, tentando lidar com os desafios da modernidade e da secularização. Troeltsch está justamente olhando para esse cenário e tentando fazer uma ponte entre a tradição religiosa e os tempos modernos. Claro, vamos falar do Rudolf Otto, que é um pensador bem interessante no campo da filosofia da religião. O Otto foi um teólogo e estudioso alemão que viveu no final do século XIX e início do século XX. Ele é mais conhecido pelo seu livro O Sagrado, ou Da Heilige em alemão, onde ele explora a ideia do luminoso. O que o Otto faz é descrever essa experiência do sagrado como algo que vai além do racional e do moral, algo que ele chama de mysterium tremendum et fascinans, ou seja, um mistério que ao mesmo tempo causa temor e fascínio. Ele estava tentando entender a dimensão mais profunda e emocional da experiência religiosa, algo que não se reduz a doutrinas ou ética, mas que é uma vivência do sagrado em si. Então o Otto é essa voz que traz um olhar bem particular sobre o sentimento religioso, enfatizando o lado misterioso e a experiência direta do sagrado. Isso mesmo, exatamente. A principal obra do Rudolf Otto, O Sagrado, foi publicada em 1917, ou seja, ainda durante a Primeira Guerra Mundial.
Isso coloca ele nesse contexto pré e durante a guerra, onde muitas reflexões sobre a religião e a espiritualidade estavam ganhando novas nuances por causa das crises do período. Então sim, o Otto está escrevendo o sagrado nesse momento de transição, e isso também influencia a forma como ele pensa essa experiência do luminoso, tentando capturar algo atemporal justamente num período tão turbulento. Com certeza. Então vamos falar no Max Scheler. Ele é um filósofo alemão que também atuou no início do século XX e é conhecido principalmente por seu trabalho em fenomenologia e filosofia dos valores. Scheler tinha um interesse muito grande em entender a natureza dos sentimentos, das emoções e da ética, e ele desenvolveu uma hierarquia de valores que influenciou bastante o pensamento filosófico do século XX. Ele também é lembrado por suas reflexões sobre a empatia e sobre a relação entre o indivíduo e a comunidade. Então Scheler traz essa perspectiva muito rica sobre como nós valorizamos as coisas, como nós sentimos e como isso se relaciona com a nossa experiência humana e espiritual. Então, se você quer um pensador que fala bastante sobre valores, emoções e ética, Scheler é um ótimo nome. Eles têm algumas sobreposições, mas não são exatamente iguais. O Scheler e o Husserl, na verdade, têm origens parecidas porque o Scheler também trabalhou dentro da tradição fenomenológica que o Husserl ajudou a fundar. Mas o Scheler levou a fenomenologia para o campo dos valores e das emoções de uma maneira bem própria. Enquanto o Husserl estava mais focado na estrutura da consciência e na essência da experiência, o Scheler estava muito interessado em como a gente percebe e hierarquiza os valores e como as emoções influenciam a nossa visão de mundo. Então podemos dizer que há uma certa familiaridade de método, já que os dois estão na órbita da fenomenologia, mas o Scheler tem um foco mais voltado para a ética, para os valores e para a dimensão afetiva, enquanto o Husserl está mais preocupado com a essência da consciência e do conhecimento. Na verdade, o Scheler era mesmo um filósofo de coração, mas ele flertou com várias áreas, inclusive a sociologia. Ele foi um pensador muito interdisciplinar e trouxe reflexões que dialogavam tanto com a filosofia, quanto com a sociologia, a psicologia e até com a antropologia. Então, embora ele não fosse um sociólogo de formação, ele com certeza influenciou a sociologia e teve o pé nesse campo, especialmente ao pensar sobre valores sociais, ética social e como as emoções e os valores moldam as comunidades. Mas no fim das contas, ele é fundamentalmente um filósofo que expandiu a filosofia para dialogar com outras áreas. Claro, vamos falar do Giovanni Gentile. Ele foi um filósofo italiano que viveu no final do século XIX e na primeira metade do século XX e é conhecido como um dos principais teóricos do idealismo italiano. Ele desenvolveu algo chamado atualismo, que é uma forma de idealismo que enfatiza que a realidade é continuamente criada pelo ato do pensamento. Gentile acreditava que a mente humana não apenas reflete a realidade, mas de certo modo a cria ativamente. Ele também teve um papel político importante na Itália, pois foi filósofo associado ao regime fascista de Mussolini, o que torna a figura dele bem controversa. Mas do ponto de vista filosófico, o Gentile é lembrado principalmente por essa ideia de que o pensamento era um ato criador e que a realidade é sempre um processo em construção. Exatamente, você captou bem a ideia. O Gentile realmente foi muito influenciado pelo idealismo alemão e especialmente por Hegel. Ele pegou essa ideia hegeliana de que a realidade é um processo dinâmico e histórico, algo que está sempre se desenvolvendo, e levou isso para o campo do que ele chamava de atualismo. Ou seja, ele realmente bebeu da fonte hegeliana, mas criou a sua própria versão, colocando o ato do pensamento como algo central na criação da realidade. Então, se você vê uma semelhança com Hegel, você está totalmente certo. O Gentile faz parte dessa tradição idealista, mas com um toque bem italiano e bem próprio dele. Ele, na verdade, atuou bastante na esfera política. O Giovanni Gentile não foi só um filósofo no campo mais teórico, ele se envolveu diretamente na política italiana. Ele foi um dos intelectuais que apoiou o regime fascista de Mussolini e chegou a ser ministro da Educação na Itália fascista. Ele implementou reformas educacionais que estavam alinhadas com as ideias do regime. Então ele não foi só um pensador abstrato, ele realmente teve uma atuação política concreta e isso, claro, torna ele uma figura bastante controversa. Mas do ponto de vista filosófico, ele é lembrado por esse idealismo atualista, e do ponto de vista histórico, ele é lembrado por esse envolvimento político na época da Itália fascista. Claro, vamos lá. Martin Buber é um nome bem interessante e traz uma perspectiva um pouco diferente. Ele foi um filósofo e pensador judeu, nascido no final do século XIX, e que atuou principalmente no início e meados do século XX. Ele é mais conhecido pela sua filosofia do diálogo, especialmente pelo conceito de eu-tu, que ele explora na sua obra mais famosa, Eu e Tu. Buber coloca uma ênfase enorme na relação direta e autêntica entre as pessoas, vendo o encontro verdadeiro como algo que revela a dimensão mais profunda da existência. Em contraste com a relação de eu-isso, que é pessoal e objetiva, a relação eu-tu é profundamente pessoal e transformadora. Então, se a gente for resumir, o Buber está trazendo uma filosofia que é muito voltada para o encontro humano e para a dimensão do diálogo genuíno. É uma visão que valoriza muito as relações e a presença do outro, e nesse sentido ele se destaca com uma voz bem única na filosofia do século XX. Buber trata a religião de uma forma bem relacional. Para ele, a experiência religiosa autêntica é, em grande parte, um encontro direto com o divino, que se dá de uma forma muito parecida com o encontro eu-tu entre Bedouins. Ele vê a religião não tanto como um sistema de doutrinas ou regras, mas como um espaço de relação viva e de diálogo com o sagrado. Então, para Buber, a religião verdadeira acontece nesse encontro pessoal e direto com Deus, que é um tu supremo. É uma abordagem bem existencial e relacional, colocando foco na dimensão do encontro e do diálogo, mais do que em dogmas ou rituais.
Exatamente, você pegou bem a essência. O Buber realmente se afasta de uma ontologia filosófica clássica, que muitas vezes é mais abstrata e estrutural, e vai para um caminho bem mais existencial e relacional. Ele não está tão preocupado em definir o ser de uma forma clássica, mas sim entender o ser a partir das relações e dos encontros. Para ele, a existência ganha significado na medida em que você se relaciona autenticamente com o outro. Então podemos dizer que a ontologia do Buber é, sim, muito mais voltada para a dimensão existencial e para a vivência concreta das relações, em vez de se prender a conceitos mais tradicionais de ser. Claro, vou falar do Ferdinand Ebner. Ele é um pensador austríaco que também esteve ativo ali no começo do século XX e é conhecido como um dos precursores da filosofia do diálogo. Na verdade, ele tem uma abordagem que tem pontos em comum com a do Martin Buber, que a gente acabou de mencionar. O Ebner colocava uma ênfase enorme na importância da palavra e do diálogo na existência humana. Ele acreditava que é no ato de falar e de se dirigir ao outro que a gente realmente se encontra e encontra sentido. Então ele viu o diálogo e a palavra como algo fundamental para a nossa compreensão de nós mesmos e para a nossa relação com Deus e com o mundo. Então, resumindo, o Ebner é mais um desses filósofos do início do século XX que trouxe uma visão existencial e relacional, focando na importância do diálogo e da palavra na nossa vida. Isso mesmo, é exatamente isso. Para o Ebner, a palavra, o verbo, o ato de falar e se dirigir ao outro é o coração dessa relação entre o eu e o tu. É através do diálogo que o eu realmente encontra o tu e vice-versa, e é nesse encontro verbal e relacional que surge o verdadeiro sentido. Então sim, a ideia dele é que o diálogo, a palavra viva, é o que estabelece essa ponte genuína entre as pessoas. É uma filosofia que coloca o encontro verbal e a comunicação no centro da existência humana. Com certeza, você está pegando um fio bem interessante. Essas filosofias do diálogo, como as do Buber e do Ebner, realmente têm lá no fundo uma certa herança hegeliana. Hegel influenciou muita gente ao trazer essa ideia de que a realidade se desenvolve através de processos relacionais, de diálogos entre opostos, de uma espécie de movimento dialético. Agora, claro, o Buber e o Ebner não estão simplesmente repetindo Hegel, mas eles estão pegando essa ênfase na relação e levando para o lado mais existencial, mais focado no encontro direto entre pessoas. Então sim, há um fundamento hegeliano em termos de dar importância ao relacional, mas eles reinventam isso de um jeito muito próprio, colocando o diálogo e a palavra no centro da experiência humana. Claro, e vamos lá. Jacques Maritain é um filósofo francês do século XX, conhecido principalmente por ser um dos grandes nomes do neotomismo, que é uma corrente que busca atualizar o pensamento de Tomás de Aquino para o mundo moderno. Maritain tratou de uma variedade de temas, desde filosofia política até ética e educação, sempre tentando construir uma ponte entre a tradição tomista e os desafios do século XX. Ele defendia a ideia de direitos humanos universais, o papel da democracia e a importância de uma ética fundamentada em princípios sólidos. Então, quando a gente fala do Maritain, a gente está falando de um pensador que trouxe a filosofia tomista para o século XX, dialogando com a modernidade e tentando mostrar como a tradição cristã podia contribuir para questões contemporâneas. Basicamente, a filosofia tomista é a filosofia que se baseia no pensamento de Tomás de Aquino, que foi um grande filósofo e teólogo medieval. No sentido básico, isso significa usar as ideias de Tomás de Aquino, como a noção de lei natural, a importância da razão, a ideia de que fé e razão podem caminhar juntas, e trazer isso para dialogar com os problemas e questões do mundo moderno. O que Maritain fez foi pegar esse núcleo do tomismo e atualizá-lo, mostrando como essas ideias podem ser relevantes para o debate sobre direitos humanos, política democrática e ética contemporânea. Então, em outras palavras, ele reescreveu ou reinterpretou o tomismo para que ele pudesse conversar com os desafios do século XX. Exatamente. Ele está muito inserido nesse universo da filosofia cristã. O Maritain realmente se dedicou a temas que envolvem a sabedoria cristã e a ideia de como os princípios cristãos podem iluminar a vida contemporânea. Ele não só falou de filosofia de modo abstrato, mas também tratou de como a sabedoria cristã poderia orientar questões práticas, como a justiça social, a educação e a dignidade humana. Então, em resumo, ele realmente mergulha nessa ideia de uma filosofia cristã viva que busca trazer a sabedoria cristã para os desafios do mundo moderno. Claro, vamos lá. José Ortega y Gasset é um filósofo espanhol do século XX, bastante conhecido por suas reflexões sobre a sociedade, a cultura e a condição humana. Ele é famoso pela ideia de que eu sou eu e minha circunstância, o que mostra o quanto ele valorizava o contexto em que cada indivíduo vive. Ortega y Gasset é um pensador que tentou entender a crise da modernidade e acreditava que cada geração precisa enfrentar seus próprios desafios e definir seus próprios valores. Ele escreveu sobre a rebelião das massas, analisando como as sociedades de massas estavam mudando a dinâmica social e cultural. Então, resumindo, Ortega y Gasset é um filósofo que coloca muita ênfase na importância do contexto, da cultura e do papel que cada geração tem de interpretar e responder ao seu tempo. Com certeza, você pegou um ponto essencial. O Ortega y Gasset tem realmente esse tom existencialista no sentido de valorizar o momento presente, a situação concreta em que cada indivíduo se encontra. Ele achava que a vida não é uma questão de ideias abstratas isoladas do mundo, mas algo que a gente vive aqui e agora, no meio das nossas circunstâncias reais. Então, nesse sentido, ele se aproxima, sim, de uma visão existencialista, onde a importância do aqui e agora é fundamental. Ele não é exatamente um existencialista como Sartre, mas ele com certeza trata essa ênfase na vida concreta e na responsabilidade de cada um em responder ao seu momento histórico. Ortega y Gasset não é exatamente um filósofo que se concentra diretamente na teologia ou em uma leitura estritamente cristã.
mas ele tem uma abordagem bem interessante sobre o papel do cristianismo na história ocidental e na formação cultural da Europa. Ele vê o cristianismo como uma parte importante da tradição que moldou a civilização europeia, mas ao mesmo tempo ele está muito atento ao surgimento do secularismo e à modernidade laica. Ele analisa como a sociedade foi se tornando cada vez mais secular, ou seja, separando a vida pública e política de uma base religiosa explícita. Ele não faz uma defesa religiosa ou secularista direta, mas observa essas transformações e convida as pessoas a entenderem o papel da cultura e da tradição, inclusive cristã, no mundo contemporâneo. Em suma, Ortega y Gasset não prega nenhuma volta ao religioso, nem um secularismo radical, mas tenta entender como esses elementos convivem na modernidade. Claro, A Rebelião das Massas é provavelmente a obra mais famosa do Ortega y Gasset, publicada nos anos 1930. Nesse livro ele analisa as mudanças que estavam acontecendo na sociedade europeia da época, especialmente o crescimento do que ele chamava de homem-massa. Para Ortega, o homem-massa era aquele indivíduo que simplesmente seguia a multidão, sem uma reflexão crítica ou um senso de responsabilidade pessoal. Ele via isso como um sintoma de uma crise cultural, que as massas ganhavam poder, mas muitas vezes sem uma direção clara ou valores sólidos. O livro não é uma crítica às massas em si, mas uma análise de como a sociedade de massa precisava encontrar um novo equilíbrio entre o indivíduo e a coletividade. Em resumo, A Rebelião das Massas é o jeito de Ortega y Gasset chamar a atenção para os desafios da modernidade, especialmente como lidar com a cultura de massa e a responsabilidade individual. Com certeza, você acertou em cheio. Ortega y Gasset estava escrevendo justamente nesse período entre guerras, quando o mundo estava vendo o crescimento de ideologias autoritárias, movimentos de massa e uma certa crise dos valores liberais tradicionais. Então a preocupação dele em entender como as massas estavam ganhando poder e quais os perigos e desafios disso estava totalmente conectado ao clima político da época. Ele viu como esses movimentos podiam tanto trazer um senso de igualdade, mas também podiam levar ao autoritarismo, se não fossem acompanhados por uma reflexão crítica e por líderes responsáveis. Então sim, a obra dele é bem oportuna para aquele período turbulento e continua sendo relevante para entender esses fenômenos. Claro, vamos rolar do Karl Jaspers. Jaspers foi um filósofo e psiquiatra alemão, ativo no século XX, e é considerado uma figura importante dentro do existencialismo. Ele começou na psiquiatria e depois migrou para a filosofia, trazendo uma abordagem bem focada na existência, na liberdade e nas situações limite da vida. Um dos pontos centrais do pensamento de Jaspers é a ideia de que a filosofia deve ajudar as pessoas a confrontar essas situações limite, como sofrimento, culpa ou consciência da morte, que nos forçam a refletir sobre quem somos e qual é o sentido da nossa vida. Ele também falava da importância da comunicação autêntica entre as pessoas e do que ele chamava de filosofia da transcendência, ou seja, a ideia de que a busca por algo que transcende a experiência cotidiana é fundamental para a existência humana. Em suma, Jaspers é um pensador que convida a gente a encarar as grandes questões da vida e a buscar um sentido que vai além do imediato, sempre valorizando a liberdade e a comunicação genuína. Com certeza, você captou um ponto essencial da filosofia do Jaspers. Ele traz mesmo essa sensibilidade clínica para a filosofia, muito influenciado pela sua formação em psiquiatria. Ele viu o ser humano justamente nesse contexto de confrontar limites e situações extremas, o que dá um tom bem existencial e, digamos, terapêutico ao pensamento dele. Além disso, ele estava escrevendo em um período pós-guerra, onde as pessoas estavam realmente lidando com crises profundas, e ele queria que a filosofia ajudasse a dar um sentido para essas experiências humanas mais difíceis. Então sim, a filosofia dele é muito voltada para entender o ser humano em momentos de limite e para oferecer um caminho de transcendência e de autenticidade. Claro, vamos lá. Etienne Gilson foi um filósofo e historiador francês, muito conhecido por ser um dos grandes nomes do neologismo no século XX. Assim como Jacques Maritain, ele se dedicou bastante a trazer o pensamento de Tomás de Aquino para o debate filosófico contemporâneo. Gilson se destacou especialmente pela sua abordagem histórica da filosofia medieval. Ele mostrou como a filosofia medieval, longe de ser apenas uma fase obscura, era na verdade uma época rica e sofisticada, com contribuições filosóficas profundas. Ele defendia que o pensamento de Aquino tinha muito a oferecer para o mundo moderno, especialmente no diálogo entre fé e razão. Então o Gilson é uma figura que resgata a história da filosofia cristã e a coloca em diálogo com as questões contemporâneas, mostrando como a sabedoria medieval ainda pode ser relevante. Exatamente, é uma ótima forma de descrevê-la. O Gilson era realmente um medievalista, no sentido de que ele se dedicou a estudar profundamente a filosofia medieval e trazer esse período à tona de um jeito novo. Ele realmente fez essa releitura cuidadosa, mostrando que os filósofos medievais tinham uma sofisticação e uma relevância que muitas vezes não eram reconhecidas. Então sim, ele pode ser visto como um medievalista da filosofia, alguém que trouxe a filosofia medieval para o centro do palco novamente, e mostrou como ela ainda pode dialogar com as questões atuais. Claro, vamos falar do Ernst Bloch. Bloch foi um filósofo alemão do século XX, conhecido especialmente por sua filosofia da esperança. Sim, uma abordagem muito voltada para a ideia do ainda não, ou seja, o que ainda está por vir, o que ainda não foi realizado na história e na vida humana. Ele falava muito sobre utopia, mas não no sentido de um sonho inalcançável, e sim como uma força motriz que impulsiona a humanidade a buscar um futuro melhor. Bloch também era um pensador marxista, mas com um toque bem peculiar, trazendo essa dimensão de esperança e de potencial ainda não realizado dentro da história. Então ele é um filósofo que convida a gente a olhar para o futuro com uma certa dose de otimismo, acreditando que sempre há algo novo e melhor que pode surgir. Ótima observação.
De fato, há uma certa ressonância entre a filosofia de Bloch e a teologia da esperança de Jürgen Moltmann. Ambos têm essa ênfase em uma visão projetada para o futuro, pensando em possibilidades que ainda não se realizaram. Mas respondendo a sua pergunta, Ernst Bloch não era um religioso no sentido tradicional. Ele era mais identificado com o marxismo e com uma abordagem filosófica que não se baseava em crenças religiosas tradicionais. No entanto, ele dialogava com temas espirituais e utópicos de uma forma que até inspirou teólogos como Moltmann. Então podemos dizer que ele era um pensador secular, mas com uma sensibilidade que tocava em questões de esperança e transcendência de uma forma bastante única. Ele desenvolveu esse marxismo especialmente ao longo da primeira metade do século XX. Bloch nasceu no final do século XIX e foi escrevendo suas principais obras nas décadas de 1920, 1930 e 1940. Ele passou por momentos históricos bem turbulentos, incluindo a ascensão do nazismo na Alemanha e depois acabou indo para o exílio. Durante esse período ele foi desenvolvendo uma visão marxista que era bastante original, porque ele misturava análise materialista com essa dimensão utópica e essa ideia de esperança em um futuro melhor. Então ele não era um marxista ortodoxo, mas alguém que trouxe uma dimensão filosófica e até um pouco existencial dentro do marxismo, especialmente nas primeiras décadas do século XX. Exatamente, a sua memória está ótima. A escola de Frankfurt estava realmente ativa nesse período, trazendo o marxismo mais voltado para a crítica cultural e para a análise da sociedade moderna. Embora o Bloch não fosse um membro formal da escola de Frankfurt, ele tinha conexões e estava em diálogo com esse ambiente intelectual. Ele compartilhava com eles essa ideia de atualizar o marxismo e de pensar criticamente sobre a cultura, a ideologia e as possibilidades de transformação social. Então, mesmo não sendo um integrante direto da escola de Frankfurt, fazia parte desse clima intelectual mais amplo, que buscava repensar o marxismo e trazer novas perspectivas para os desafios do século XX. A última pergunta. Então o Bloch tinha uma visão do futuro que, embora fosse marxista, era um pouco diferente do marxismo mais ortodoxo. Para ele, o futuro não era só uma questão de determinismo histórico ou de uma simples transição para uma sociedade comunista já definida. Ele viu o futuro de uma forma mais aberta, mais utópica, no sentido de que o ainda não é uma possibilidade de construção, algo que depende da criatividade e da ação humana. Ou seja, ele não achava que o futuro já estava todo pré-definido pelas leis da história, mas que havia um elemento de esperança, de imaginação e de abertura para algo novo. Então, ao invés de simplesmente seguir um roteiro fixo, ele pensava no futuro como algo a ser moldado de uma maneira criativa, indo além do que o marxismo clássico previa. Claro, vamos falar sobre Franz Rosenzweig. Ele foi um filósofo judeu-alemão do início do século XX, e ele é mais conhecido por sua obra A Estrela da Redenção. Rosenzweig começou estudando filosofia de maneira bastante acadêmica, mas teve uma experiência pessoal que levou a repensar a relação entre filosofia, religião e vida. Desenvolveu um pensamento que coloca a ênfase na revelação e na relação entre Deus, o ser humano e o mundo, em vez de apenas em conceitos abstratos. Ele via a redenção como algo que acontece na história e na vida concreta, e não só como uma ideia distante. Em suma, Rosenzweig é um pensador que trouxe a filosofia ou a teologia judaica para um diálogo muito existente real, focando na experiência vivida e na relação pessoal com o divino e com os outros. Sim, exatamente. Rosenzweig era judeu e atuou no início do século XX, um período em que a Europa passava por grandes transformações e tensões, especialmente com o crescimento de ideologias antissemitas. Apesar disso, a vida dele teve um foco muito voltado para o diálogo interreligioso e para a busca de um entendimento mais profundo da fé e da filosofia. Ele mesmo enfrentou desafios de saúde e, embora tenha vivido em uma época turbulenta, ele se dedicou muito a essa reflexão filosófica e espiritual. Então sim, ele viveu num contexto complicado, mas ele focou em construir pontes e em trazer uma visão de redenção e de relação pessoal e com o divino, mesmo diante das dificuldades da época. Para Rosenzweig, a experiência humana com Deus era algo profundamente relacional e pessoal. Ele acreditava que o encontro com o divino não era apenas uma questão abstrata ou filosófica, mas algo que acontecia na vida concreta, na revelação e no diálogo. Em A Estrela da Redenção, ele escreve essa relação como algo que envolve o indivíduo de maneira existencial, transformando a vida humana a partir desse encontro com Deus. Então ele via a experiência com Deus como um chamado pessoal e uma relação viva, não só uma questão de dogma, mas algo que toca diretamente à existência. Isso traz um aspecto muito existencial e relacional para a forma como ele pensava a fé e a filosofia, sempre valorizando o diálogo e a revelação pessoal. Claro, vamos falar do Wittgenstein. Ele é uma figura fascinante na filosofia do século XX. Wittgenstein foi um filósofo austríaco-britânico que teve duas fases bem distintas em seu pensamento. A primeira fase ele escreveu Tratados Lógico-Filosóficos, onde ele tentou mostrar como a linguagem e o mundo se relacionam de forma estruturada, defendendo que aquilo de que não se pode falar deve se calar. Ou seja, ele estava muito preocupado com os limites da linguagem e com a lógica. Depois da segunda fase, ele mudou bastante de perspectiva e escreveu as investigações filosóficas, onde passou a ver a linguagem de uma forma muito mais dinâmica e cotidiana. Ele falava dos jogos de linguagem, mostrando que o significado das palavras vem do uso que fazemos delas em diferentes contextos. Em resumo, Wittgenstein foi um filósofo que revolucionou a forma como entendemos a linguagem, primeiro com uma visão mais lógica, e depois com uma visão mais prática e voltada para o uso cotidiano. Na verdade, o Wittgenstein não é exatamente considerado um estruturalista. Ele estava mais ligado à filosofia da linguagem, e é uma abordagem que é, de certa forma, própria dele. Na sua primeira fase, ele estava mais próximo do positivismo lógico e tentando entender a estrutura lógica da linguagem. Na segunda fase, ele se afasta disso e foca mais nos usos cotidianos da linguagem.
O estruturalismo, por outro lado, é um movimento que surgiu principalmente na França, com nomes como Lévi-Strauss e outros, e está mais preocupado com as estruturas subjacentes nas culturas, linguagens e sociedades. O Wittgenstein, especialmente na segunda fase, estava mais interessado em como os jogos de linguagem funcionam em contextos específicos e não em encontrar estruturas universais. Então eles são bem diferentes em termos de abordagem e foco. Com certeza, vamos lá. Martin Heidegger é um dos filósofos mais influentes e também mais controversos do século XX. Ele é conhecido principalmente pela sua obra Ser e Tempo, onde ele tenta repensar a questão do ser, que ele achava que tinha sido meio esquecida pela tradição filosófica. Heidegger foca muito na ideia de Dasein, que é o ser aí, o ser que nós somos, sempre inseridos no mundo e no tempo. Ele queria entender como nós, como seres humanos, existimos de forma concreta, e como a nossa existência está sempre relacionada ao tempo, à finitude, é a nossa compreensão do ser. Ele também é conhecido por sua crítica à tecnologia moderna e por questionar o modo como a filosofia ocidental se desenvolveu. E claro, há a controvérsia do seu envolvimento com o nazismo na década de 1930, algo que gera muito debate até hoje. Mas, no geral, Heidegger é um pensador que trouxe uma reflexão profunda sobre o ser, o tempo, a existência humana, e influenciou muitos outros filósofos existencialistas e fenomenólogos. Claro, vamos lá. Edith Stein é uma figura muito interessante. Ela foi uma filósofa alemã, de origem judaica, que depois converteu ao catolicismo e se tornou uma freira carmelita. Ela viveu na primeira metade do século XX e teve uma trajetória tanto filosófica quanto espiritual muito marcante. Filosoficamente, ela começou como aluna de Edmund Husserl e trabalhou com fenomenologia, tentando entender a estrutura da experiência humana e da empatia. Mais tarde, ela integrou essa filosofia com sua espiritualidade católica, escrevendo sobre a relação entre fé e razão. Infelizmente, por ser judia, ela foi vítima do regime nazista e morreu no campo de concentração de Auschwitz. Mas seu legado filosófico e espiritual continuou influente e ela foi canonizada pela Igreja Católica como Santa Teresa Benedita da Cruz. Claro, Walter Benjamin é outro filósofo fascinante do século XX. Ele era alemão e esteve ligado, de certa forma, ao círculo da escola de Frankfurt, embora mantivesse um estilo bem próprio. Benjamin era um pensador muito voltado para a crítica cultural, para a história da arte, para a literatura e também para a filosofia da história. Ele tinha uma sensibilidade muito aguçada para as transformações da modernidade e para as formas como a cultura e a sociedade se entrelaçam. Uma de suas ideias mais conhecidas é a noção da aura da obra de arte, que ele analisa no contexto da reprodução técnica. Ele discutia como as novas tecnologias mudavam a nossa relação com a arte e a cultura. Além disso, ele tinha uma perspectiva messiânica e uma filosofia da história que misturava marxismo e teologia, vendo o tempo histórico como algo que poderia ser redimido de forma revolucionária. Infelizmente, ele teve uma vida marcada pelas perseguições do nazismo e acabou morrendo em circunstâncias trágicas enquanto tentava fugir da Europa ocupada. Mas seu legado é enorme na filosofia, na teoria crítica e na crítica cultural. Claro, Gershom Scholem é uma figura muito importante, especialmente no estudo do misticismo judaico. Ele foi um historiador e filósofo alemão israelense do século XX, conhecido como o grande estudioso da Cabala. Scholem basicamente revolucionou o estudo acadêmico do misticismo judeu, tirando-o de um certo esquecimento e mostrando como ele tinha uma importância fundamental na tradição judaica. Ele via o misticismo não como algo à margem, mas como uma corrente viva e essencial dentro da história do judaísmo. Scholem também estava interessado em como o misticismo influenciava questões mais amplas de filosofia, história e identidade judaica. Ele escreveu extensivamente sobre figuras cabalísticas, sobre o messianismo e sobre como essas ideias místicas se desenvolvem ao longo do tempo. Então Scholem é lembrado com certeza. Keiji Nishitani foi um filósofo japonês do século XX, ligado à chamada Escola de Kyoto, que é um movimento filosófico que integra o pensamento ocidental com tradições orientais, especialmente o budismo. Nishitani trabalhou muito com a ideia do nada ou do vazio, que é um conceito central no budismo, mas ele colocou em diálogo com a filosofia existencial e fenomenológica ocidental. Para ele, o encontro com o nada não era algo negativo, mas uma forma de chegar a uma compreensão mais profunda da existência e de superar as limitações do ego. Em suma, Nishitani é conhecido por essa ponte entre o pensamento oriental e ocidental, e por trazer uma visão em que o vazio e o nada são vê-los como caminhos para uma libertação espiritual e filosófica mais profunda. Com certeza. Theodor Adorno foi um filósofo, sociólogo e musicólogo alemão, um dos principais nobres da chamada Escola de Frankfurt. Ele foi um crítico ferrenho da cultura de massa e da sociedade capitalista industrial, e desenvolveu junto com outros pensadores subfenômenos de teoria crítica. Ele analisava como a indústria cultural produzia uma forma de entretenimento que, em vez de libertar as pessoas, muitas vezes reforçava formas de dominação e conformismo. Adorno também escreveu muito sobre música, estética e a dialética da ilustração, demonstrando como a razão, levada ao extremo, podia se voltar contra a própria liberdade humana. Ele era um crítico da modernidade e dos efeitos desumanizantes da sociedade de consumo e da racionalidade instrumental. Em suma, Adorno é lembrado como um dos grandes pensadores críticos do século XX, sempre chamando a atenção para as contradições da modernidade e para a necessidade de uma reflexão filosófica profunda sobre cultura e sociedade. Claro, Hans-Georg Gadamer foi um filósofo alemão do século XX, e ele é mais conhecido por ser um dos grandes nomes da hermenêutica filosófica. A hermenêutica, de maneira bem simples, é a arte e a teoria da interpretação, especialmente de textos. Gadamer desenvolveu essa ideia em sua obra mais famosa, Verdade e Método. Ele argumentava que toda compreensão é sempre influenciada pela nossa história, pelos nossos preconceitos, no sentido de pré-compreensões, e pelo nosso horizonte cultural. Ou seja, para Gadamer, entender algo é sempre um diálogo entre o intérprete e a tradição em que ele está inserido.
Ele não acreditava em uma interpretação totalmente objetiva, mas sim em um processo de fusão de horizontes, onde o passado e o presente se encontram. Então Gadamer é lembrado por mostrar como a interpretação é sempre algo vivo, um diálogo constante com a tradição, e por destacar a importância da hermenêutica, da filosofia, nas ciências humanas. Com certeza. Emmanuel Mounier foi um filósofo francês do século XX e é conhecido principalmente como fundador do personalismo. O personalismo é uma corrente filosófica que coloca a pessoa humana e a dignidade pessoal no centro das reflexões. Mounier desenvolveu essa filosofia em parte como uma resposta às crises políticas e sociais do seu tempo, buscando um caminho que evitasse tanto o individualismo extremo quanto o coletivismo totalitário. Para Mounier, a pessoa não é apenas um indivíduo isolado, mas um ser em relação que se realiza na comunidade e na abertura ao outro. Ele defende uma transformação social baseada no respeito à pessoa e na concepção de uma sociedade mais justa e solidária, onde cada pessoa pudesse florescer. Então Mounier é lembrado como um pensador que colocou a pessoa humana e a dignidade no centro da filosofia, buscando um caminho humanista em meio às tensões do século XX. Claro, Abraham Joshua Heschel foi um importante teólogo e filósofo judeu do século XX. Ele nasceu na Polônia e depois emigrou para os Estados Unidos, onde se tornou uma voz muito influente no pensamento religioso. Heschel é lembrado por sua profunda espiritualidade e por sua tentativa de trazer uma compreensão viva e existencial da fé judaica. Ele escreveu muito sobre a experiência do sagrado, a importância do profetismo e a relação do ser humano com Deus. Para Heschel, a fé não era apenas uma questão de dogma, mas uma experiência profunda de maravilha e de encontro com o divino no mundo. Ele também se envolveu em questões sociais, como o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, onde marchou ao lado de Martin Luther King Jr. Em resumo, Heschel foi um pensador que trouxe a espiritualidade judaica para o diálogo com o mundo moderno, sempre enfatizando a dimensão ética, a experiência do sagrado e o compromisso com a justiça. Claro, Simone Weil é uma filósofa e ativista francesa do século XX, e ela é uma figura realmente singular. Ela tinha uma profunda preocupação com a justiça social e com a condição humana, e também tinha uma espiritualidade muito intensa. Ela se interessou pelo cristianismo, mas de uma forma muito pessoal e heterodoxa, sem nunca se converter formalmente. Ela escreveu sobre a atenção, a necessidade de enxergar o outro com um olhar de compaixão profunda, e sobre a importância de enfrentar o sofrimento com uma espécie de abertura espiritual. Ela também trabalhou em fábricas para entender a condição dos trabalhadores, e uma forte crítica às estruturas de opressão. Em suma, Simone Weil é lembrada como uma pensadora que uniu filosofia, misticismo, engajamento social, sempre com uma intensidade ética e uma busca pela verdade que marcaram profundamente sua vida e sua obra. Claro, Maurice Merleau-Ponty foi um filósofo francês do século XX e é um dos principais nomes da fenomenologia, ao lado de pensadores como Heidegger e Sartre. Ele se dedicou a entender a experiência humana a partir do corpo e da percepção, acreditando que o nosso contato com o mundo é sempre mediado pelo nosso corpo. Em sua obra mais conhecida, Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty argumenta que a consciência não é algo separado do mundo, mas está sempre envolvida nele de forma encarnada. Ele viu o corpo como nosso modo de estar no mundo e acreditava que a percepção é fundamental para compreender a experiência humana. Merleau-Ponty também explorou temas como a arte, a linguagem e a intersubjetividade, sempre enfatizando a ideia de que estamos em um diálogo constante com o mundo e com os outros. Em suma, ele é lembrado como um filósofo que trouxe o corpo e a percepção para o centro da filosofia, oferecendo uma visão muito rica e encarnada da experiência humana. Claro, Karl Otto Appel foi um filósofo alemão do século XX, conhecido por desenvolver a chamada ética do discurso, em conjunto com Jürgen Habermas. Appel tentou repensar a filosofia a partir de uma perspectiva comunicativa, enfatizando que a racionalidade surge no diálogo e na comunicação entre as pessoas. Ele acreditava que toda argumentação pressupõe certas normas e condições de validade universal, e por isso desenvolveu uma ética baseada na ideia de um discurso ideal, no qual todos os participantes poderiam argumentar livremente e com igualdade. Dessa forma, Appel trouxe uma perspectiva ética que se baseia na prática da argumentação e na busca de consenso racional. Em suma, Appel é lembrado por essa ênfase na comunicação e no papel do discurso na construção de uma ética e de uma racionalidade compartilhada. Claro, Jürgen Habermas é um dos filósofos e sociólogos alemães mais influentes do século XX e início do século XXI. Ele é um dos principais nomes da segunda geração da Escola de Frankfurt e é muito conhecido pela sua teoria do agir comunicativo. Habermas acredita que a racionalidade não está apenas na ciência ou na técnica, mas também na comunicação cotidiana entre as pessoas. Ele desenvolveu a ideia de que, em uma situação ideal de fala, os participantes podem chegar a consensos racionais por meio do diálogo livre de fricções. Em outras palavras, ele vê a comunicação como um fundamento ético e político, e acredita que a democracia depende de uma esfera pública onde todos possam argumentar de maneira igualitária. Habermas também escreveu sobre a modernidade, a ética e o direito e muitos outros temas, sempre com foco na razão comunicativa e na busca de uma sociedade mais justa e democrática.